Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite. Mais uma oportunidade maravilhosa de estar na presença do Senhor, de meditar no que Ele tem a nos dizer. São momentos preciosos, os mais preciosos do nosso dia, porque nos outros momentos nós estamos nos ocupando das coisas desse mundo, mas esses momentos nós tiramos para ter intimidade com Deus, para aprender da Sua palavra, para falar com Ele, para ouvi-lo, e isso é um tempo precioso na nossa vida. Nessa noite eu quero que você me acompanhe na leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Nós vamos ler os versículos de 23 a 27. Lucas 9, de 23 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e na dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Amém? Irmãos, nesses versículos, Jesus fala claramente sobre o preço que nós temos a pagar para ser um discípulo dele. As pessoas confundem muito ser um discípulo de Jesus com ser alguém que ouve falar de Jesus, né? Hoje a Bíblia é amplamente conhecida, a palavra de Deus é pregada através da televisão, do Facebook, e muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e não se comprometem com ela. Muitas pessoas escutam o que a Bíblia está dizendo, mas não querem se envolver com o reino de Deus. Essas pessoas não são discípulos de Jesus. Discípulo, aquele que segue, aquele que aprende, ele tem um preço a pagar. Um preço que fala de renúncia, um preço que fala de mudança de hábitos, de mudança de propósitos. E nesse texto da palavra de Deus, o Senhor Jesus fala sobre isso. Ele sabia que as multidões o seguiam apenas atrás dos milagres que ele podia fazer, sem disposição para trilhar então o caminho da renúncia ou pagar o preço do discipulado. E Jesus, então, não somente abraça o caminho da cruz, mas ele exige que aquelas pessoas que querem segui-lo, que querem ser seus discípulos, também façam isso. A religião que não nos custa nada não tem nenhum valor. Se você professa uma religião ou diz que crê em Cristo e a única coisa que isso muda na sua vida é o fato de que você tem um compromisso semanal de ir à igreja, isso não tem nenhum valor. Não é isso que Jesus ensinava às pessoas. Ele queria que as pessoas fossem discípulos, seguidores, aprendizes. Ele queria então que as pessoas aprendessem quem ele era, conhecessem a sua palavra, aquilo que ele ensinava e fizessem um compromisso de viver essas verdades. E é o mesmo que ele pede de nós. A natureza e o caminho do discípulo, eles são padronizados de acordo com quem Jesus é. Nós estamos aqui para aprender a ser como Jesus foi, a andar nos caminhos que Jesus andou. E isso exige de nós duas coisas muito importantes: renúncia e sacrifício. Jesus disse nesses versículos que quem quiser segui-lo, quem quiser ser discípulo dele, viver como ele viveu, precisa aprender a renunciar à sua própria vida, à sua própria vontade, a renunciar os seus próprios desejos, os seus próprios pensamentos e os sentimentos do seu coração. Precisa tomar a sua cruz e precisa seguir a Jesus. Precisa pagar o preço de uma vida diferente da vida que o mundo oferece. E Jesus só tem uma espécie de seguidor: aqueles que estão dispostos a ser seus discípulos. Ele ordenou que a igreja que ele constituiu aqui fizesse discípulos e não admiradores. Jesus não precisa de pessoas que o admirem, porque ele já tem toda a glória. Ele não precisa de pessoas que
achem que ele é bom, ou achem que ele é justo, ou digam, Senhor, o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor, ele é maravilhoso, ele é bom, ele é justo, ele não precisa de que as suas criaturas, então, o adorem para que a sua glória seja aumentada. A sua glória já é perfeita e completa, não tem como ser aumentada. Então, ele não quer admiradores, ele quer discípulos. E o discipulado, então, tem que se tornar o nosso projeto de vida. Não é ser um admirador de Cristo, mas um seguidor. É alguém que segue as pisadas, as pegadas de Cristo. E assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo precisa seguir a Cristo, não rumo ao sucesso, mas rumo ao Calvário. Não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. E ser discípulo não é abraçar simplesmente uma doutrina, mas é seguir a Jesus Cristo, é reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. E Cristo, então, nesses versículos, nos chama para a renúncia do eu. Nós precisamos, então, deixar de lado o orgulho, a soberba, a presunção, a autoconfiança e começar a trilhar o caminho que Cristo trilhou. Negar-se a si mesmo não equivale a aniquilar a sua pessoa. Não se trata de anular você, mas se trata de estar disposto a servir com tudo que você tem, com o melhor que você tem, com todo o seu tempo, com todo o seu amor, com toda a sua vida. Envolve mudar o centro de gravidade da visão centrada no eu e aderir completamente à vontade de Deus. É uma renúncia radical de toda a auto-idolatria, que é uma coisa muito comum nos nossos dias. As pessoas, elas ora gostam muito delas mesmas, né? Ora elas têm bastante autopiedade, mas o fato é que ninguém está disposto a dizer, olha, eu não quero viver a minha vida de acordo com a minha vontade, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. E é isso que Jesus está falando aqui, você precisa negar a você mesmo, você precisa colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, mesmo que isso te custe, porque isso é ser discípulo, obedecer ao Senhor, mesmo que isso não seja aquilo que te causa mais prazer, mas você precisa obedecer porque você é discípulo. É disso que Jesus está falando aqui, de renúncia, de negar a você mesmo, aos seus desejos, às suas vontades, aquilo que você considera então importante. Seguir a Cristo é um prazer que nós temos, é algo sublime, é um privilégio e é um desafio que nos é exigido todos os dias, em nossas escolhas, decisões, os nossos propósitos, os nossos sonhos, nas nossas realizações. Seguir a Cristo é imitar ao Senhor Jesus, é fazer o que Ele faria no nosso lugar, é amar o que Ele ama, é aborrecer o que Ele aborrece, é viver a vida da perspectiva dEle. Irmãos, se nós não aprendermos que aquilo que nós pensamos não tem valor, e se nós não aprendermos a não viver por sentimentos, por vista, mas a viver confiando no Senhor, nós jamais vamos encontrar a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Sempre que a nossa vontade estiver brigando com a vontade de Deus para as nossas vidas, nós estaremos inquietos, preocupados e sofrendo por alguma coisa. Aqui Jesus está dizendo, olha, vocês precisam abrir mão de vocês mesmos. Precisam entender que o caminho do céu é um caminho de renúncia, de dificuldades. Vocês precisam tomar a cruz de vocês, as responsabilidades de vocês, os problemas de vocês, as aflições de vocês e me seguir, mas olhando para mim e entendendo que vocês estão no caminho que leva mais perto daquilo que eu sou. É isso que Jesus está dizendo nesses versículos. E aí ele fala que os valores dos discípulos têm que ser então invertidos. Ganhar é perder e perder é ganhar. Quando você gasta a sua vida e o seu tempo para você, você está perdendo ela da perspectiva de Deus, né? Existe uma ilustração que fala que o tempo que Deus conta das nossas vidas é apenas aquele que nós gastamos fazendo alguma coisa para Ele, que o restante do tempo vai ser jogado fora, descartado. Então, se você for computar o tempo que você gasta servindo ao Senhor, quanto tempo de vida você já teve? Se você somar todo o tempo que você gastou nesses anos todos que você viveu até hoje servindo ao Senhor, quantos anos você teria?
De 40 anos você teria 2, 3 diante de Deus, né? Ou não, ou você teria muitos anos para apresentar a Cristo. Então é isso, é perder a vida do ponto de vista mundano, renunciar à vida que o mundo prega como satisfatória e abraçar a vida da perspectiva de Deus. Porque, como Jesus disse, aquele que tentar ganhar a sua vida vai perder. Aquele que tentar ter sucesso nos padrões do mundo, fazer aquilo que o mundo ordena, vai perder a chance de ter a vida eterna, a vida verdadeira, a vida com Cristo. Para ele ser grande, é preciso ser servo de todos. O discípulo de Cristo precisa entender que a sua responsabilidade como cristão é servir os outros, né? Não ser ou se considerar melhor do que ninguém, nem ter uma posição de destaque diante dos homens, mas ser servo, servir com alegria, servir com amor. Para o discípulo de Cristo, ser rico é ter a mão aberta para dar, né? Jesus Cristo falou muito sobre isso. Nós devemos distribuir aquilo que o Senhor Deus nos dá, abençoar as outras pessoas, abençoar a obra de Cristo. Ele foi muito claro quando disse que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Se você ama mais o que você tem do que a Cristo, ou seja, se você é incapaz de abrir mão do que você tem, das suas riquezas materiais, em nome do reino de Deus, você não está sendo um discípulo de Cristo. Ser feliz para o discípulo de Cristo é renunciar aos prazeres do mundo, é desconsiderar aquilo que o mundo entende como bom, como algo que traz felicidade, porque Satanás nos promete glória, mas no fim ele só nos traz sofrimento. Já Cristo nos oferece uma cruz, mas no fim ele vai nos dar uma coroa que vai nos conduzir à glória. E é isso que nós precisamos entender e precisamos desejar ardentemente de todo o nosso coração ser discípulos do Senhor. Não viver a nossa vida cristã relaxadamente, apenas ouvindo aquilo que é dito a respeito de Cristo, sem nos envolver com Ele, mas abraçar a causa de Cristo, abraçar o reino de Deus, dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não quero ser, eu não quero ter vontade, eu não quero ser dominado pelo meu pecado, pelo meu pensamento, pelas minhas paixões, mas eu quero que o Senhor habite em mim, porque só quero ir onde o Senhor for. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não entrar nesse lugar, eu também não entro. Eu só quero falar aquilo que o Senhor falaria. Eu só quero viver da maneira como o Senhor viveria, eu só quero saber aquilo que te interessa e eu só quero viver a minha vida para o louvor da tua glória. Isso é ser um discípulo do Senhor, é dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sou teu, usa a minha vida, me transforma e usa a minha vida. Que nessa noite nós possamos entender a nossa responsabilidade de assumir esse compromisso com Cristo, de não deixar as coisas serem levadas, ou de não empurrarmos as coisas com a barriga, né, como se diz por aí, mas de aprendermos a viver uma vida digna, uma vida que demonstre que nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, e continue abençoando os nossos enfermos, aquelas pessoas que estão precisando muito da intervenção divina nas suas vidas. Pedir ao Senhor que continue abençoando as famílias, os enlutados, aqueles que estão tristes. Vamos nos lembrar de alguns pedidos especiais. Enfermos, a Ana Carolina, que o Senhor esteja abençoando a vida dela. A Regina, irmã da Leila, também. Irmão Feliciano, que o Senhor esteja colocando a mão de poder sobre a sua vida. Também pela irmã do irmão José Ailton, irmã da irmã Maria Unilda. Vamos orar pelo pastor, pela irmã Lucineide. Vamos orar pela irmã Helenita. Também pela irmã Maria de Fátima, irmã Kellen, irmã Silvia, irmã Maria José, a irmã Nilza, a irmã Conceição, também a irmã Felismília. Vamos orar pelos nossos irmãos, né? Irmã Roseli, irmã Áurea, que tem enfrentado problemas na sua saúde, algumas dificuldades, para que o Senhor esteja, então, abençoando. Vamos lembrar também da vida do tio Geraldo, meu tio, cunhado do meu pai, que está bastante enfermo, também da tia Selma, irmã da minha mãe, e também do Wilson. Vamos lembrar desses enfermos. E vamos lembrar também daqueles que estão enlutados, aquela amiga da irmã Wélcia.
por quem ela tem pedido, que o Senhor perdeu seu pai e a sua mãe, que o Senhor esteja abençoando. E pela família da irmã Welce, da irmã Rose, do pastor Nilo, do pastor Alcebiades, do pastor Marcos. Nós tivemos muitas perdas, né? Então que o Senhor esteja abençoando cada um. Muitos nós não conhecemos, muitos nós não sabemos o nome, mas o Senhor sabe todos, aqueles que estão tristes e enlutados, que o Senhor esteja então abençoando. Pelas famílias também, aquelas que estão precisando de trabalho, irmã Kelly, que os irmãos estejam orando por ela. Também estejam orando pela vida da Graziela, uma amiga que está precisando de trabalho. E também por aqueles não crentes, nossos familiares e amigos, a família da irmã Maria de Fátima, suas filhas, seu neto, seu irmão, do irmão Tim, da irmã Lenita, nossas crianças, adolescentes, os esposos das nossas irmãs, a Juliana. Vamos pedir por muitas pessoas que estão precisando conhecer a Cristo e precisando da intervenção divina na sua vida nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, nos ensina, nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos ensine a ser seus discípulos. Ó Deus, nós queremos renunciar à nossa vida, nós queremos renunciar àquilo que nós somos, àquilo que nós pensamos, para trilhar o seu caminho. Porque, Senhor, nós sabemos que os seus pensamentos são maiores do que o nosso, que os seus, ó Deus, caminhos são muito melhores do que os nossos, e que se nós trilharmos, ó Deus, ao caminho do Senhor, seguindo as suas pegadas, nós teremos problemas, teremos dificuldades, teremos aflições, mas seremos vitoriosos, porque quando nos dispomos, ó Deus, a negar a nossa vontade, a tomar a nossa cruz e a seguir ao Senhor, o Senhor então vai nos moldando, ó Deus, vai trabalhando nas nossas vidas, vai nos ensinando, vai nos santificando, para que um dia nós possamos comparecer diante do Senhor e receber a coroa da glória e herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós te pedimos, nos ensina, transforma as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, nós lutamos contra o pecado, contra o inimigo e fracassamos por diversas vezes, ó Deus, porque não temos condições por nós mesmos de resistir, ó Deus, a tantas ciladas, mas nós temos, ó Deus, o Espírito Santo, então nos capacita a ouvir a voz do Espírito Santo, a deixar que Ele domine e controle a nossa vida, para que a cada dia, ó Deus, nos afastemos mais do pecado, estejamos mais próximos do Senhor. Ó Deus, nos perdoa, transforma as nossas vidas, tem misericórdia. Senhor, também te peço nesse instante pelos enfermos, todos os que foram citados aqui, a Ana Carolina, a Regina, o irmão Feliciano, a irmã do irmão Zé Ailton, a irmã da irmã Marionilda. Ó Deus, também te peço pela vida do Wilson, do tio Geraldo, da tia Tereza, os nossos irmãos da igreja, ó Deus, o Rosiron, a Cidinha, tantos enfermos, ó Deus, mas eles estão agora colocados diante do Senhor, para que o Senhor opere na vida deles aquilo que o Senhor deseja. Nós sabemos que se o Senhor quiser, o Senhor é poderoso para curar e para restaurar toda e qualquer enfermidade. O Senhor, ó Deus, é o Deus que faz qualquer milagre e que pode todas as coisas. Então, se essa for a tua vontade, manifesta o teu poder nessas vidas, porque nós cremos no Senhor e na eficácia da tua atuação. Ó Deus, e nós esperamos pelo teu socorro, porque não temos outro Deus além de ti. Não podemos confiar em nenhuma outra pessoa, porque não existe nenhum outro nome dado, ó Deus, em que haja poder. Não existe nenhum outro Salvador, não existe nenhum outro Senhor, não existe nenhum outro Deus. Ó Deus, nesse instante também te clamamos pelas famílias enlutadas, pelas famílias sofredoras, por aqueles que perderam seus entes queridos, ó Deus, com o Covid, e que agora lutam como família para se reestruturar, para reestruturar o seu coração. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da família da irmã Welce, da irmã Rose, do pastor Marcos, do pastor Nilo, do pastor Alcebiades, e também por aquela amiga da irmã Welce. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, dessas pessoas.
Ó Deus, nós somos humanos e a dor da morte nos é custosa, ó Deus, nos é difícil. Mas o Senhor é o Deus de toda consolação. O Senhor é o Deus que não só nos conforta e nos dá paz, mas é o Deus também que nos levanta. E que depois de um acontecimento tão difícil como esse, o Senhor é o Deus que nos sustenta e que nos ensina o caminho que nós devemos trilhar e a vereda que nós devemos tomar. Quando o nosso coração está abatido, o Senhor é quem conhece o nosso caminho e nós te louvamos por isso, ó Deus. Nós te exaltamos. Abençoa cada um desses irmãos. Abençoa, ó Deus, tantas outras pessoas que estão enfrentando momentos tão difíceis nesse mundo, enfermidades, mortes, ó Deus, lutas, dificuldades financeiras, ó Deus, pessoas que estão clamando e necessitando de um milagre, que o Senhor possa estar abençoando cada um onde eles estiverem, vem com a tua graça e com a tua misericórdia. Ó Deus, abençoa também aqueles que ainda não te conhecem. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está vindo e em breve o Senhor voltará. Ó Deus, nós sabemos que não é no nosso tempo, porque o tempo não significa nada para o Senhor. Ó Deus, mas o Senhor é eterno e absoluto. E o futuro para o Senhor já aconteceu e nós sabemos que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Nós cremos na tua promessa e sabemos que o Senhor voltará. Ó Deus, nós sabemos que nesse dia, ó Deus, muitos ficarão longe do Senhor, serão condenados por não terem aceitado a Cristo como Salvador. E é por isso que nós te pedimos por essas pessoas nessa noite. Ó Deus, aquelas pessoas que precisam ser transformadas pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Abençoa, ó Deus, a família da irmã Maria de Fátima, suas filhas, seu neto, seu irmão. Ó Deus, tem misericórdia, a tua serva clama dia após dia pelos seus familiares. Transforma aquela família, transforma aquelas pessoas, ó Deus, transforma cada um, para que elas entendam quem é o Senhor e o compromisso que precisam ter com Cristo. Abençoa a família da irmã Helenita, do irmão Tim, abençoa nossos adolescentes, nossas crianças, os familiares deles, ó Deus, também os esposos das nossas irmãs, tantas pessoas que necessitam de salvação, né? Ó Deus, que sejamos o canal de graça e que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas. Abençoa aqueles que precisam de trabalho, como a Grazi e ela, e também, ó Deus, como a irmã Kellen e tantos outros. Coloca a tua mão de poder e prover sustento e direção para os teus servos. Ó Deus, também te pedimos que o Senhor abençoe aquelas pessoas que nos assistem e que nesse momento colocaram diante do Senhor, ó Deus, um pedido especial. Ó Deus, olha para cada coração e faz conforme a tua vontade. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida da família da irmã Iracene, que enfrentou, ó Deus, essa enfermidade, saiu recuperada. Muito obrigada, porque o Senhor continua operando maravilhas no meio do teu povo e nós podemos confiar. Nós te glorificamos porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. O Senhor tem nos ajudado, tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nós te exaltamos porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas, aquele que governa e que controla. O Senhor é o Deus da paz, é o Deus da provisão, é o Deus da providência. Ó Deus, o Senhor é eterno, imutável, perfeito, santo, justo. Ó Deus, o Senhor é reto, é misericordioso, é fiel, é bondoso, é gracioso. O Senhor, ó Deus, é o nosso Deus, o Deus que se dignou a morrer por nós, a nos salvar do nosso pecado. Ó Deus, aquele que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E nós te glorificamos por isso, te exaltamos, louvamos o teu nome, que é sobre todo nome. Ó Deus, e que será exaltado para sempre. Ó Deus, nós te glorificamos, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é Deus, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Ó Deus, como é maravilhoso estar na tua presença. Muito obrigada por esses momentos e fica conosco, continua conosco a cada momento. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua vida, a vida da sua família. Amanhã temos novamente as nossas devocionais. Não deixe de participar. Em nome de Jesus. Amém.
Deus.